Sobre o paciente, o que eu tenho que levar em consideração na hora de pensar na anestesia desse animal? Eu vou pensar na idade. Já falamos sobre isso. Pacientes podem estar mais velhos, ter mais dificuldade de metabolização de fármacos, de excreção de fármacos. Cuidado com os animais muito novos também. Eles normalmente têm uma baixa capacidade de metabolização, os pediátricos mesmo, de semanas de vida, eles têm dificuldade de metabolização e de excreção de fármacos. E nesses pacientes muito jovens, é muito importante avaliar a glicemia e manter esse estado glicêmico durante a sedação. Eu penso também na via de administração. No paciente que chega em emergência, a principal via de administração é a intravenosa. Porque é a via que a gente tem a absorção imediata, eu não preciso esperar para que o fármaco seja absorvido, e o efeito farmacológico ele vai ocorrer mais rapidamente. Obviamente, nos animais que você receber, que você não tiver condição de fazer um acesso venoso, porque o animal está muito estressado, ele não permite manipulação, você pode fazer uma aplicação intramuscular e depois do efeito farmacológico fazer o acesso venoso. A única via que realmente é muito complicado da gente utilizar no paciente em emergência é a subcutânea. Isso porque nesse estado clínico de emergência, normalmente o paciente faz vasoconstrição periférica e inclusive diminui o tamanho dos vasos sanguíneos do espaço subcutâneo, diminuindo a capacidade de absorção dessa região. Ou seja, ele vai absorver? Vai, mas ele vai levar muito mais tempo. Por isso, a via subcutânea não é uma boa via de aplicação nesse paciente em emergência. A angústia do paciente. A angústia, às vezes, nos chama a atenção e, às vezes, nos faz querer fazer um tratamento muito agressivo no animal. Normalmente, é o paciente que tem dor e que ele está muito angustiado, vocalizando com essa dor. Se eu chego e faço um tratamento extremamente agressivo, eu posso passar da conta e fazer esse paciente ficar muito sedado, muito hipotenso. Então, tome cuidado com essa angústia demonstrada pelo animal. É importante pensar nessa angústia, é importante dar conforto a esse paciente, só evite utilizar doses altas de fármacos pensando que esse paciente necessita desses fármacos em dose alta, quando muitas vezes baixas doses são o suficiente. A espécie. Esse curso é basicamente para cães e gatos. Existem várias diferenças quando a gente pensa em analgesia para grandes animais. Mas em cão e gato, a gente já tem algumas diferenças sobre essa sedação que a gente vai utilizar nesses pacientes. Por exemplo, cães vão muito bem com vários sedativos. A utilização de fenotiazínicos, de alfa-2 agonistas, de benzodiazepínicos, de associações farmacológicas são muito bem tolerados por esses pacientes. Os gatos, eles também toleram boa parte dessas medicações. A gente só tem que tomar cuidado com as doses de cada espécie e tem alguns fármacos que os gatos se dão melhor. Por exemplo, o butorfanol, ele é um fármaco que, além de fazer analgesia visceral, ele produz um efeito sedativo muito interessante nos gatos. O alfentanil é um opioide de ação rápida, derivado do fentanil, que faz um efeito de sedação no gato muito interessante e inclusive diminui o estado de agressividade de muitos felinos. Então é muito mais fácil trabalhar com esse gato. E hoje em dia, muitos dos pacientes a gente tem utilizado a dexmedetomidina, que é um fármaco alfa-2 agonista e muitas vezes em associação ao butorfanol, trazendo uma qualidade sedativa interessantíssima que você pode utilizar tanto em algumas emergências como com uma medicação pré-anestésica de uma OSH eletiva, por exemplo. O estado de excitação do animal. Às vezes o animal não está angustiado, ele está agitado, excitado, ele tem dificuldade de permanecer parado, quer sair da mesa o tempo todo. A sedação nesse paciente é interessante e eu vou contribuir com esse efeito sedativo, retirando esse estado de excitação. O complicado quando você tem um paciente tão agitado é que simplesmente os sedativos, talvez eles não atuem muito bem,
porque muitos dos receptores aonde atuam esses sedativos são os receptores aonde também atuam a adrenalina e a noradrenalina, que é exatamente os neurotransmissores que estão sendo liberados por esse paciente nesse período de excitação. Então, muitas vezes, você vai ter que utilizar um fármaco para deprimir o sistema nervoso central desse paciente para que o sedativo consiga fazer efeito. Normalmente eu faço isso com o Propofol, utilizo numa dosezinha baixa, muito devagar, para que o paciente durma tranquilamente. E quando ele volta sob efeito dos sedativos. É como se eu limpasse os receptores e permitisse que os sedativos se ligassem a eles e começassem a fazer o efeito farmacológico. O porte do animal é algo que traz alguma diferença no estado de sedação também. Animais muito pequenos normalmente são animais que apresentam mais excitação, mais angústia. Animais maiores são animais que aceitam melhor o estado sedativo, aceitam melhor a sedação. O fator dor, ele na verdade pode indicar para a gente que simplesmente um analgésico já vai conferir característica sedativa nesse animal. Às vezes o animal chega com dor abdominal importante. Você faz um analgésico visceral, um alfa-2 agonista como a dexmedeto ou um butorfanol, muitas vezes o animal já se acalma, fica tranquilo, permite manipulação. O animal tem uma fratura, você pode fazer um fentanil nesse paciente e ele já vai permitir a manipulação. E também existem algumas condições de raça que são importantes da gente lembrar. O boxer, por exemplo, uma raça braquicefálica, extremamente sensível a fenotiazínicos. Ou a gente evita a utilização ou utiliza doses extremamente baixas. É muito falado que os braquicefálicos, em geral, são muito sensíveis. Eles são mais sensíveis do que outras raças, mas não tanto assim. Então hoje a gente sabe que é possível você utilizar uma acipromazina num bulldog, por exemplo, sem causar uma depressão tão importante. Na situação de emergência, como essas raças são um pouco já mais predispostas a sedar com esse tipo de fármaco, aí a gente evita utilizar na situação de emergência. Mas no dia a dia é possível utilizar sim o fenotiazínico no bulldog. Eu não recomendo no boxer porque realmente é uma raça que é muito sensível a essa situação.